tão importante quanto saber o que te move é saber o que te trava. Bom dia, memorável. Pensa rápido. O que precisa ter no tanque de um carro para que ele possa se mover? Sem ser empurrado, hein? Talvez você tenha pensado aí no etanol, álcool, né? Na gasolina ou em alguma outra fonte aí. Mas a pergunta que eu quero que você responda para si mesmo, para si mesma no dia de hoje: qual é a fonte de combustível que mais move você? Será que são os desafios, os problemas, as oportunidades? Quando você mais coloca ou quando você mais se coloca em movimento? Será que é quando você está com algum problema? Que a única decisão possível é agir porque você não tem outra? Ou será que é quando você se encontra com algum desafio e acaba não vendo outra saída? É tipo, ou vai ou racha? Ou será que é quando você enxerga uma oportunidade? No áudio de ontem, eu trouxe uma reflexão sobre momento certo ou talvez momento perfeito. Será que existe? Independente da conclusão que você chegou após escutar o áudio de ontem, hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre problemas. Por acaso você já sabe o que te move? Já encontrou aí uma resposta? Por acaso você já sabe o que te trava? O que te paralisa? O que te bloqueia diante de situações? Será que são pessoas, coisas, sentimentos, emoções, preocupações? Pensa aí, e se por acaso eu dividisse os problemas em dois? Qual deles será que iria, ou talvez possa guiar o novo ano, que está bem próximo de começar? Só pra gente entender, né? Imagine que a sua vida aí é como um carro. E no caso existem dois tipos de problemas, pelo menos dois, que você pode enfrentar. Lembra das ondas? Vai ter a onda dos problemas, dos desafios e das oportunidades. E a gente precisa aprender a surfar essas ondas. Mas nesse caso aqui, os dois tipos de problemas, né? Será que é o problema que te mantém parado na garagem? Com o motor desligado? Ou será que seria um problema que talvez te desafie a manter o carro firme na pista, na estrada, lidando com as curvas, com os buracos e os ajustes constantes? Pense aí, qual desses problemas ou qual ação poderá gerar maiores oportunidades? Quais dessas ações podem te trazer um novo caminho? E aí, qual deles vai definir o seu ano? Qual deles definiu o ano que está finalizando? Muitas pessoas acabam achando que ficar na zona de conforto não é necessariamente uma decisão. Mas pense um pouco. Se você não decidiu sair da garagem, você já tomou uma decisão. A de não decidir. Vai ficar esperando o cenário perfeito, o apoio ideal, o momento certo, o momento perfeito? Ei, talvez o cenário perfeito, o momento ideal, o momento perfeito nunca venha. Não decidir sair é decidir ficar. Simples assim. A escolha de assumir o volante cabe apenas a você. Cabe a mim, cabe a cada um de nós. Porque no final das contas, quando algo dá errado, é muito fácil a gente ficar apontando o que fazer, culpar situações ou até mesmo as pessoas que estão ao redor. É muito fácil transferir responsabilidades. Ah, a culpa foi do fulano, a culpa foi do Beltrano, a culpa é da inflação, a culpa é que eu nasci numa região que não tem muitas oportunidades, a culpa é da minha cidade, etc. O ponto é, a verdadeira mudança começa quando você olha para si e decide assumir o controle. É como estar ao volante. Você não vai poder muitas vezes controlar o clima,
ou as condições da estrada, mas você pode controlar ou escolher a direção. Você pode escolher reduzir um pouco a velocidade quando tiver um buraco. Quando tiver uma chuva forte, você pode reduzir ou encostar no acostamento. Enfim, o que acha de dizer para si mesmo, para si mesma no dia de hoje? Essa estrada é minha. Eu posso guiar para onde eu desejo ir. Eu acelero quando bem entender, eu diminuo, eu reduzo a velocidade quando eu quiser, quando for necessário, quando for importante. O volante está em minhas mãos. Ok, eu não sei exatamente o que me espera, mas eu sei que eu estou em movimento. Eu sei e entendo que muitas vezes não temos muitas escolhas, mas ficar reclamando demasiadamente, excessivamente vai resolver o quê? Quando algo dá errado, é muito natural que a gente venha ou possa, de certa forma, procurar explicações fora de nós. E às vezes parece que é o caminho mais fácil. Culpar o cenário, as pessoas, as situações, as emoções, como se isso fosse aliviar o peso do momento. Mas pense comigo novamente, será que transferir essa responsabilidade realmente te ajuda a avançar? Realmente nos ajuda a avançar? Quer pensar mais um pouquinho? Quantas vezes muitos de nós deixamos com que o medo de errar nos paralisasse? Pior ainda, quantas vezes alguns ou muitos de nós acabamos usando outros como desculpa para não fazer o que tinha que ser feito, para não fazer o que era necessário, o que era importante. Essa ação muitas vezes não é apenas improdutiva, talvez seja perigosa. Cuidado! O preço da paralisação pode ser ainda maior do que o desconforto de tentar e falhar. E se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente segue um padrão. Um padrão. As nossas ações acabam tendo um padrão. E muitas vezes foram criados por hábitos, por crenças limitantes e muitas outras coisas que a gente já falou em muitos outros áudios. Mas como mesmo a gente pode quebrar ou ajustar ou mudar alguns tipos de padrões que podem aí, quem sabe, estar travando as nossas vidas? Um fato importante é que muitas vezes quando nós estamos nos aproximando de um limite, um teto, por assim dizer, acaba surgindo uma escolha. E isso está muito relacionado à nossa permissão, a um teto. E nesse caso nós precisamos nos permitir a quebrar esses padrões antigos, que querendo ou não podem estar nos limitando. Ou no caso, podemos continuar girando no mesmo ciclo, repetindo as mesmas coisas. Quebrar padrões não é fácil. É como aprender a dirigir um carro em uma estrada sinuosa. Exige atenção, ajustes e principalmente coragem. Lembra? Lição não aprendida é lição repetida. Quando alguma história se repete, procure observar, procure estar atento, atenta. Pode ser que ainda exista uma lição que você precisa aprender, que talvez tenha ignorado nas vezes anteriores. Pode ser que ainda exista alguma lição que você ainda precise aprender. Só pra gente pensar aqui, né? Imagina uma criança que tá lá na sua casa brincando. E aí ela decide colocar a mãozinha na tomada. O que vai acontecer? Ela vai levar um choque. Ok. E aí ela levou um choque, tomou aquele susto, chorou, ok. E aí ela vai na casa da tia. E aí ela vê uma tomadinha de uma cor diferente. Olha, essa é vermelha. E mais uma vez ela decide enfiar agora uma agulhinha de metal lá dentro da tomada. O que vai acontecer novamente? Outro choque. Ela aprendeu da primeira vez? Não. Só que aí ela vai lá na casa da avó.
E mais uma vez uma tomadinha que parece ser diferente, mais um choque. E mais uma vez ela não aprendeu. E agora ela vai lá na casa de uma outra tia. E ela tem novamente a oportunidade de experimentar uma nova tomada. Mas agora ela percebe que mesmo que as tomadas sejam coloridas, sejam diferentes ou estejam em casas diferentes, a tomada dá um choque. Ela poderia ter aprendido com os pais. Poderia ter aprendido aí sem sentir dor. Mas não deu. Não foi. Ela aprendeu na dor. E agora sim, lição aprendida. Choque assim essa criança não vai levar mais. Na vida, é bem por aí. Às vezes os problemas aparecem com cores diferentes. Vem enfeitadinhos, bonitinhos, vem até com gravatinha. E a gente vai cuidando, achando que vai ser diferente. Quando no fundo a gente sabe ou a gente até sente que a gente vai levar um choquinho ali. A gente vai pensando ou achando que aquele é diferente. E assim como a criança, a gente vai levando uns choques da vida. Uns choques daqui, uns choques dali, enquanto a gente não rompe o teto. E isso porque muitas vezes estamos presos em relações, em situações, ou até mesmo nas nossas crenças limitantes que não nos permite deixar ir adiante. E quebrar padrões não é fácil mesmo. É como eu usei o exemplo, é como aprender a dirigir um carro em uma estrada sinuosa. Vai exigir atenção, ajustes e principalmente coragem. Mas conforme você vai dirigindo mais vezes, vai passando mais vezes por esse tipo de pista, a dificuldade diminui. Mas e no começo, quando é muito difícil? Será que precisa ser fácil? A gente já sabe, né? Não precisa ser fácil, precisa ser feito. E estamos no mês da renovação. Por que não renovar nossa postura, nossas ações diante de padrões que anteriormente eram limitantes? Por que não? Pense aí nas pequenas coisas que talvez você tenha deixado de fazer, coisas simples, mas que poderiam mudar radicalmente a sua direção, a sua jornada. Poderia contribuir para o seu próximo nível. Talvez seja o hábito de não planejar o seu dia, aquela decisão que está no papel, mas nunca vira uma ação, ou mesmo aquela conversa difícil que talvez você tenha evitado ou venha adiando. Pequenos descuidos podem acumular grandes prejuízos. Guarde isso na sua mente. Pequenos descuidos podem acumular grandes prejuízos. É por isso que eu sempre falo: viva a sua vida, o seu dia com atenção, com intenção. Quando você vive com atenção e com intenção, automaticamente você vive cuidando. Por outro lado, a mudança que você pode estar buscando talvez não esteja em fazer tudo de uma vez, mas em fazer poucas coisas, porém com intensidade. Escolha o que funciona para você e invista nisso, com foco, com energia. Imagine uma situação aqui, ó. Imagine um pescador e ele está tentando ali atravessar um rio largo e turbulento, no seu pequeno barquinho. Ele tem ou tinha um objetivo bem claro: alcançar o outro lado, onde havia ali águas calmas e abundância de peixes. Mas o barco estava cheio de coisas desnecessárias. Redes velhas, caixas vazias, pedras que ele tinha pegado pelo caminho sem saber por quê. E enquanto restava ali, o barco ia cada vez mais devagar, quase afundando com um peso extra. E ele sentiu, ele observou que não conseguiria chegar do outro lado. Então, naquele momento, ele teve uma percepção. E aí ele decidiu fazer algo.
o que gerou uma ação. Ele olhou ali para dentro do barco, começou a se livrar do que não era essencial naquele momento, jogou fora as redes rasgadas, caixas inúteis, pedras que só estavam ocupando espaço. E quando ele terminou ali, ele percebeu que o barco estava mais leve. O remar ficou um pouco mais fácil, ainda mais fácil, ou muito mais fácil, e em pouco tempo ele chegou ao outro lado, com mais energia, com mais entusiasmo, para começar a pescar nas águas calmas. Uma lição. Muitas vezes o que pode estar nos impedindo de atravessar os desafios da vida não é necessariamente a força que estamos fazendo para chegar ao outro lado. Não é uma força da correnteza, mas talvez seja o peso que estamos carregando sem necessidade. Um barco pesado vai mais lento, é preciso fazer muito mais forças. E talvez a nossa permissão esteja sendo afetada pelo peso que estamos carregando sem necessidade. E uma pergunta que fica: você acredita que em algum momento da sua vida você já chegou a atingir o seu ápice? Ou o ápice do seu potencial? Atingiu o seu potencial máximo? Pensa aí. Sim, não, talvez. Independente da sua resposta, você sabe qual é o segredo para chegar ao seu potencial máximo? Ou ao ápice aí do seu potencial? De uma maneira bem simples. É dar o máximo na versão que você tem hoje. É tirar os excessos e continuar dando o máximo. Todo dia o seu máximo, o seu melhor. Independente da sua energia. E não é tipo assim, ontem eu dei 5. Não, você deu 10 da maneira que você poderia dar. É exatamente assim. Mesmo que o seu 10 de ontem seja diferente do seu 10 de hoje, é isso que você tem que ter na sua mente. Era o que tinha para hoje, foi o meu 10 de hoje. Às vezes o seu 10 de hoje é coisa simples. Eu não consegui beber mais de 2 litros de água, mas eu contabilizei, eu bebi 1,5. É o seu 10 de hoje. Amanhã você melhora. É isso, é na versão de hoje, o seu máximo. E amanhã, de novo o seu máximo, e depois de novo, e você vai ficando bom nisso. Não importa se você sente que ainda não está pronto, não está pronta, ou se as condições não são ideais ou não estão ideais. O que importa é começar com o que você tem, onde você está, do jeito que você consegue. Muitas vezes esperamos ser a versão perfeita de nós mesmos para agir, mas é justamente o ato de agir que pode ou vai nos moldar para sermos ainda melhores. Talvez alguns pensem, mas eu já errei muito. Muita calma nessa hora. Aceite, se perdoe. Você ainda não tinha a maturidade e o conhecimento que tem hoje. Mas se eu fizer eles vão me criticar. Muita calma nessa hora. Talvez não, talvez sim. São hipóteses, mas na real, no final das contas, a gente sempre encontra alguém pelo caminho que vai acabar nos criticando de qualquer maneira. Se você tentar, se você experimentar, se você não tentar, se você não experimentar, se você ir por esse caminho, se você não ir, vai sempre existir alguém que pode nos criticar. E tá tudo bem, é sobre o outro, não é sobre você. Tenha coragem suficiente de se permitir ser imperfeito. E do conhecimento para a sabedoria, o desafio do nosso dia de hoje é: reflita sobre alguma área da sua vida que você deseja mudar. Dessa vez radicalmente. Eu sempre trago aqui algumas áreas sobre mudança, mas dessa vez algo radical. E talvez não seja de hoje que você tem essa vontade. Por que identificar aí uma pequena coisa que você pode começar a fazer agora? Talvez seja algo até simples, mas que tem o potencial de te trazer grandes resultados. Você vai mudar, você vai melhorar, vai melhorando e vai aprimorando.
Naturalmente, essa ação vai se transformar em um hábito. Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas informação, mas o conhecimento aplicado se transforma em sabedoria. E para te ajudar a começar, aqui vai uma sugestão prática. Escreva 3 coisas, ou pelo menos 3 coisas que você sabe que funcionam na área que você deseja melhorar. Às vezes não é porque você experimentou, mas é porque você já tem um certo conhecimento. Você já leu sobre, já escutou um áudio sobre, ou mesmo já experimentou. Falou, quando eu fiz isso deu certo. Divida aí na saúde física, no emocional, espiritual, profissional, relacional, entre outras áreas. Observe a área que você deseja mudar e faça um PDA funcional. Percebeu o que funciona? Ok, percepção. Decidiu fazer? Ok, decisão. E depois haja ação com coerência, com a sua percepção, com a sua decisão. Em seguida, escolha uma delas para focar intensamente nos próximos 7 dias. Pelo menos uma. Lembrando, não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Mesmo que você comece desanimado, desanimada, apenas comece. Não fique esperando pela próxima segunda-feira, pelo ano que vem, pelo momento adequado. Comece hoje, comece agora. Decida começar. Escolha o que funciona para você e faça disso um hábito. Porque transformar conhecimento em sabedoria começa com o primeiro passo. Com um primeiro passo, agir. E é com esse pensamento em mente que eu decidi viver o meu dia de hoje e a minha vida. E é assim que eu te convido a viver o seu dia e a sua vida também. Agora sim, vamos pra vida? Bora lá? Criar, apreciar e colecionar belas memórias? Bora lá? Fazer do dia de hoje as mais lindas lembranças para serem relembradas, recordadas e celebradas no dia de amanhã? Com um coração calmo e renovado? Um beijo grande no seu coração. E até o próximo impulso.